Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o significado espiritual de a arca ter entrado no templo. Salomão a colocou lá dentro do templo, no Santo dos Santos. E o que isso acarretou? Trouxe a glória de Deus, a Shekinah do Senhor. E vamos entender esse processo que Deus quer nos falar na era do Novo Testamento, para podermos também buscar esta Shekinah. Em 2 Crônicas, no capítulo 5, a partir do versículo 12, nós encontramos que os sacerdotes estavam todos preparados, saíram do santuário, tinham levado os pertences do santuário, principalmente a arca, lá para dentro, e saíram para louvar ao Senhor. E então, quando todos eles, levitas, cantores, instrumentistas, tocaram e cantaram, e também os sacerdotes tocaram as trombetas, e quando em uníssono, a um só som, a um tempo só, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu, depois de tudo isso, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aparentemente, eles viram uma nuvem, mas por outros relatos da Bíblia, tanto lá com Moisés no Monte Sinai, o Ezequiel, quando viu aquela glória, e o João no Apocalipse, a nuvem é a parte externa. Dentro da nuvem vem um clarão, uma luz muito forte, fogo, e aquilo vai delineando a glória de Deus, aquele trono de Deus, aquela presença maravilhosa de Deus. E de fora se vê a nuvem, mas dentro da nuvem tem muita coisa a mais, a glória de Deus. E para nós é difícil imaginar, porque nós não vemos com nossos olhos humanos isso, é indescritível aos olhos humanos. A gente tenta imaginar, ilustrar, artistas tentam pintar, desenhar, é algo assim inimaginável, a glória de Deus. O trio de discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, tiveram o privilégio de subir ao Monte da Transfiguração, e lá eles puderam ver por muito pouco tempo, a glória de Deus em Jesus. Jesus se transfigurou. Aquela glória eles viram. E Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, prestando, hipotecando ali reconhecimento a Jesus, para que eles soubessem quem era aquele Jesus, que ao lado deles era humilde, simples, um homem comum, roupas comuns, uma pessoa que andava pelas ruas, não era nenhum grande, nenhum maravilhoso aqui na terra, era um homem simples, mas nele estava a glória de Deus. É muito difícil nós entendermos esse mistério quando o Espírito Santo está em nós. Por fora, nós não deixamos de ser o que somos, mas por dentro há uma glória de Deus dentro de nós. Que coisa sublime! E foi o que aconteceu. Aquele templo, por fora, era só um templo, mas quando colocaram a arca da aliança com Deus, o Senhor manifestou ali a glória dele,
e a presença de Deus encheu aquele templo, ninguém podia ficar lá dentro, e aquilo transmitia uma presença poderosa do lado de fora. Deus não precisa, não quer economizar a manifestação da glória dele, por isso ele derramou o Espírito Santo. A expressão é muito correta, derramou. O Espírito Santo está derramado em profusão, em quantidade ilimitada, para quem quiser. É um mistério esse, como alguém que às vezes não tem a vida muito correta, é usado por Deus poderosamente. A unção de Deus é uma coisa gloriosa, usando uma pessoa que é vaso de barro. Um tesouro de grande valor, uma glória maravilhosa dentro de uma pessoa humana, falha e pecadora. Um vaso de barro, mas dentro tem um tesouro, um tesouro que tem um valor incalculável. Por fora é vaso de barro, por dentro é um tesouro. Assim é a vida de quem está cheio do Espírito Santo. Como eu almejo esse padrão, essa alegria de ter Deus comigo, me usando, o Espírito Santo me enchendo. Por fora, eu não vou ser nada mais do que um vaso de barro. Um homem falho, pecador, um ser humano sujeito a fraquezas, mas dentro um tesouro inimaginável, a glória de Deus, o Espírito Santo habitando em mim. Muitas pessoas não entendem a necessidade do batismo com o Espírito Santo. E eu fui criado num lar evangélico tradicional. Isso não era valorizado, não era ensinado, ninguém buscava o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é liberação desse Espírito Santo que está dentro de nós, com poder em manifestações sobrenaturais, dons espirituais e algo sublime, maravilhoso, essa exteriorização do Espírito Santo nos usando com poder, fazendo maravilhas, e a presença de Deus nos usando para despertar vidas, iluminar, tocar pessoas, trazer uma convicção profunda. O poder do Espírito Santo de Deus em nós, essa glória de Deus. Pois é, Salomão viu, aqueles que estavam com ele viram do lado de fora um pouquinho daquela glória, e a presença de Deus se fez sentir de uma maneira poderosa ali. É o que nós buscamos quando nos enchemos do Espírito Santo. Para começar, o batismo com o Espírito Santo, para a gente exteriorizar. Mas alguém vai perguntar, mas o novo convertido, qualquer ele, não tem o Espírito Santo? Tem. Trancado, fechado, dentro de um vaso de barro. Eu pergunto, qual é o valor de um tesouro guardado em um vaso de barro que está fechado, trancado, lacrado por fora? O vaso é de barro. As pessoas de fora só veem o barro. Mas que tesouro é esse? Qual o valor dele? Ninguém está vendo. As pessoas de fora não estão sabendo. O Espírito Santo é assim. Se ele não tiver lugar, espaço, se a pessoa não deixar o Espírito Santo usá-la, de que vai servir o Espírito Santo? Ela tem. É um crente. Recebeu o Espírito Santo como selo, confirmação, penhor da salvação. É o Espírito Santo, Romanos 8,17. Confirma, mas ela não é usada, não valoriza, não exterioriza. Deus quer que isso seja conhecido, a presença de Deus em nós, esse poder maravilhoso influencia o mundo. Deus tem anseio que a glória dele se revele no mundo, que o nome dele seja pregado e a glória de Deus vai ser trazida para dentro dos corações. Que coisa impressionante! A glória de Deus acompanha a pregação da palavra de Deus, que desperta a fé, e quando a pessoa
crê, o Espírito Santo entra naquela pessoa e passa a habitar. É um potencial muito grande, é uma glória, é como uma conta bancária recheada. Se a pessoa não usar, ela vai ficar guardada lá. E até a pessoa às vezes nem sabe que tem tanto dinheiro assim, que poderia usar, mas não usa porque não sabe. O Espírito Santo é um poder potencial imenso que está guardado e a maioria dos crentes não usa. Mas Deus quer que a gente dê lugar. Dá lugar, irmão. Dá lugar, irmã. Dá lugar a esse poder maravilhoso do Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo e se libere com poder e maravilhas que Deus vai fazer. Deus vai fazer em você, através de você, maravilhas para abençoar outros, despertando para que eles creiam. Milagres vão acontecer. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem, porque vão dar lugar ao Espírito Santo. Sinais para que as pessoas creiam. Este é o significado do texto nos dizer que a glória de Deus, a Shekinah de Deus, entrou no templo quando colocaram lá a Arca da Aliança. Depois a glória de Deus desceu com fogo, consumindo o holocausto sobre o altar. Mas primeiro, a glória de Deus entrou no templo quando colocaram a Arca da Aliança no seu lugar. Meu irmão, quando você se conserta, faz uma aliança com Deus, entrega a sua vida totalmente a Ele, a Arca da Aliança vem para você. É o Espírito Santo. Agora tem que usar, tem que se exteriorizar, tem que se manifestar. E este é o conceito do Espírito Santo. Foi derramado em profusão, em quantidade ilimitada. Deus pode e quer fazer milagres maravilhosos através de você. Dá lugar ao Espírito Santo, só depende de você. Só depende de você. Não depende da sua denominação, da doutrina da igreja, não depende de circunstâncias de outras pessoas, depende só de você. Eu fiquei maravilhado ontem no culto, quando o irmão viu ao final, ali na frente do púlpito, e nós sentimos a presença de Deus assim muito fortemente, um culto maravilhoso. É a minha alegria essa é a minha maior alegria aqui na terra, a presença de Deus forte no nosso meio. E o irmão viu ali uma piscina ali na frente do púlpito, mas estava cheia, transbordando de azeite. Uma piscina cheia, transbordando de azeite. Eu fiquei tão contente. Isso é o que eu mais quero, isso é a coisa mais importante para mim, a presença de Deus se manifestar poderosamente no nosso meio. É algo sublime que não tem preço, não tem mesmo preço essa presença gloriosa, essa Shekinah. Portanto, o que no Antigo Testamento era mais visível, literal, hoje é espiritual. É a manifestação do poder do Espírito Santo em nós, é algo sublime. Quando o Espírito Santo se manifesta e transborda para outras pessoas, são impactadas, o poder de Deus vem, maravilhas acontecem, quebrantamento, e pessoas se interiorizam e se derramam diante de Deus, o poder de Deus se manifesta, a presença gloriosa de Deus ali. Isso é o que eu almejo, isso é o que Deus também quer, e Ele derramou o Espírito Santo em quantidade ilimitada, sem fazer conta, sem ficar medindo. Ele não dá o Espírito por medida, é o que a Bíblia também nos diz. Ele dá ilimitadamente, está tudo à sua disposição. Então, meu irmão, minha irmã, busque, resolva, decida, gastar tempo, investir sua vida em se encher do Espírito Santo. Efésios 5:18. Prefira se encher do Espírito Santo do que se encher de internet aí no seu celular, do que se encher os seus olhos aí de
coisas da televisão, do que encher seu coração com as coisas deste mundo, com dinheiro, encher sua barriga com comidas e bebidas. Prefira se encher do Espírito Santo. Se encha, decida gastar tempo, investir tempo, buscar e orar e se derramar diante do Senhor para se encher do Espírito Santo. Isso é a Shekinah que Deus quer fazer acontecer em você. E eu acho isso a coisa mais linda, alguém ser usado pelo Senhor. Seja uma criança, uma pessoa de idade, uma pessoa inculta, mas ser usada poderosamente pelo Senhor. Aquela coisa sublime, maravilhosa, Deus tomando, visitando os corações. Não há preço para isso, é o que eu busco. E eu conclamo você a se unir comigo e buscarmos esse avivamento, enchimento do poder do Espírito Santo em nós, essa glória de Deus, essa Shekinah que encheu o templo de Salomão e quer encher esse templo aqui também. Eu, você, templos do Espírito Santo, casa espiritual, nós juntos, reunidos 2 ou 3 no nome do Senhor. O Senhor quer nos encher desse Espírito Santo, dessa Shekinah também hoje. Você entende isto? Você quer estar nesse caminho também, meu irmão, minha irmã?